Bem-vindo ao canal Cozinhando Só Pra Um. Eu sou Isabela Rebelo, eu tô de volta aqui na minha mini cozinha e hoje eu vou falar sobre utensílios básicos e essenciais que a gente precisa ter para facilitar o dia a dia. Então vou começar falando das facas. Na verdade, a gente não precisa de ter um monte de faca. 3 facas é mais do que suficiente. Então eu tenho aqui a faca do chefe. Esse formato da faca já ajuda com que a gente faça o movimento correto para cortar os alimentos. Então, se vocês quiserem um dia que eu fale sobre cortes, vocês me mandem uma mensagem aqui, deixem um comentário e eu posso abordar esse assunto também. Então, essa faca que a gente mais vai utilizar, ela é muito útil. É importante a gente manter ela sempre afiada. Eu tenho aqui um amolador de facas, é muito fácil de usar. Você só passa a faca algumas vezes e você vai ver que o fio dela, o corte dela já vai ficar melhor. Um detalhe importante sobre facas é que assim que você lavar, é importante que você seque e guarde imediatamente. Porque se ela ficar molhada muito tempo no escorredor, acaba danificando a lâmina da faca. Pode ficar enferrujada, com pontinhos de ferrugem. Então, usou a faca, lava, enxuga e guarda. E tenha sempre cuidado ao manusear, não deixar dentro da pia, jogado com outros utensílios, para uma questão de segurança. Uma outra faca muito útil também é essa faca pequenininha, que a gente usa mais para cortar vegetais, para descascar vegetais, porque a gente tem um domínio maior sobre ela. Imagina se você está descascando uma batata com essa faquinha e com essa faca. Inclusive, é muito mais seguro que você use uma faquinha pequenininha, proporcional ao tamanho do alimento que você está cortando. Então, ter uma faquinha pequenininha também é muito útil e seguro. A outra faca é a faca que a gente chama, né, de faca de pão, a faquinha de serra. E ela não serve só para cortar pão. Você pode usar para cortar os vegetais que têm a pele mais lisa, a casca mais lisa, como, por exemplo, berinjela, tomate. Esses vegetais, se a faca do chefe não estiver muito afiada, você tem tendência a forçar demais e acabar amassando o alimento. Então, essa faquinha vai ajudar muito para cortar. Faca de pão não é só para pão. Um outro utensílio que eu aconselho é um espremedor de alho. Mas o detalhe importante é que ele seja robusto, como esse, por exemplo. Porque se você compra um muito frágilzinho, fazendo a pressão para amassar o alho, ele vai acabar se danificando muito facilmente. Então, é muito bom ter e tenha um de qualidade, que seja mais robusto. Esse aqui é excelente, por exemplo. Eu gosto também de ter um descascador de vegetais. Você pode usar a faquinha, como eu falei antes, mas o descascador você vai mais rápido. E você também não precisa usar só para descascar. Por exemplo, você pode cortar a cenoura, fazer uma salada de cenoura em lâminas, abobrinha. Então, também ajuda para cortar os alimentos, né? Fazer tiras bem fininhas. Então, é muito interessante também ter um descascador de vegetais e usar ele além de só descascar. A gente precisa ter também os talheres de servir, né? Básico, eu acho que todo mundo tem, mas enfim, como eu estou falando dos básicos, aqui estão eles. A concha, a colher, talvez uma escumadeira, tem um que parece mais um rastelinho também interessante. É importante que você perceba também a necessidade que você tem no seu dia a dia. O que você vai usar? Então não adianta você comprar, por exemplo, uma centrífuga de folhas, que enxuga as folhas pra gente guardar na geladeira. Isso daqui é muito bom. Então, se você quer fazer suas saladas, chega no supermercado, já higieniza tudo, usa isso aqui, guarda da forma certa, que vai durar mais, você vai ter menos desperdício. Então, esse aqui é muito bom. Porém, se você não come salada, eu vou te incentivar a comer, inclusive. Mas se você não come, não tem necessidade de você ter. Ou se você já compra as folhas higienizadas, também não tem necessidade de você ter. Então, eu vou passar o básico aqui, mas você filtra para o que está de acordo com a sua necessidade. Outra coisa, fouets. Esse aqui não é tão robusto, mas o ideal é que seja um mais robusto, porque senão ele vai soltando esses aros, né? Então não é interessante. E esse mini fouet também ajuda se você quer fazer um ovo mexido ou alguma coisa assim, menorzinha, né? Mais simples. Esse daqui ajuda também. E fouet você pode usar para
Inclusive fazer bolo, por exemplo, que normalmente a gente não tem uma batedeira, você pega uma receita mais simples, o fouet pode te ajudar a fazer isso e muitas outras coisas. Vale também, porque ninguém é de ferro, ter um abridor de vinhos. Esse aqui é excelente também. Então, ter um bom abridor de vinhos vai ser necessário. Mesma coisa, se você não bebe vinho, não tem por que ter. Potes para armazenar comida. De preferência, se você puder comprar herméticos com a base de vidro, é muito melhor. Até porque a durabilidade é melhor, é mais fácil de higienizar. E a comida, quando vedada, ela dura mais. Então, eu recomendo que, se você puder comprar de vidro, é realmente muito melhor. E compre compatível com o tamanho das suas porções. Não adianta você comprar vasilhas enormes, sendo que você mora sozinho e não vai utilizar. E eu tenho aqui também de plástico, que eu não aconselho colocar no micro-ondas de jeito nenhum, mesmo que eles digam que seja seguro. Eu não gosto, então tem aqui vasilhinhas de plástico também. Porém, se você puder, muito melhor que seja hermética, quando veda bem, e de vidro. A comida realmente dura muito mais em potes assim. Ah, outro detalhe é que, se o pote for quadrado ou retangular, isso ajuda na organização. Porque se você tiver um pote redondo, você perde mais espaço. Então, assim, quadrado ou retangular, por exemplo, eles se encaixam melhor e você consegue otimizar os espaços. Então, essa dica também é bem legal. Um bom ralador. Esse aqui é um microplane, que é muito bom. Ele tira a casquinha da laranja ou do limão muito fininha, que não pega aquela parte branca, que fica aquele sabor amargo. Mas se você não tiver esse, também não tem problema. Mas um bom ralador também é essencial. E vamos pro próximo. Espátulas. A gente sempre precisa de espátula para raspar alguma coisa, para mexer uma panela que precise de mais cuidado. E eu tenho para comidas salgadas e para doce. Eu não misturo. Por quê? Porque pega cheiro. Então, esse daqui, né, talvez não seja tão essencial, né? Mas para quem gosta de cozinhar, é bom ter. Que é um pilão. Daqui você pode socar o alho, você pode fazer misturinhas de tempero, bases de molho, um molho pesto, enfim. Esse é pequenininho, que é o tamanho ideal para uma pessoa só. E é muito interessante, eu acho, ter. Para quem gosta de brincar com temperos, principalmente molhos, eu acho que esse aqui vale muito a pena. Outra coisa interessante de ter é essa luva com proteção térmica pra gente, quando for manusear coisas quentes. Elas ajudam bastante, aí você não precisa ficar usando seu pano de prato, que aí acaba sujando. E esse aqui é mais seguro. Então, eu acho bacana a gente ter um também. Esse aqui é um joguinho, então você consegue pegar os dois lados, usar as duas mãos para pegar o que você precisar. Então, vale a pena ter também. Essa aqui é meio uma escumadeira, meio uma peneira. Eu acho muito interessante de ter. Porque, por exemplo, você cozinhou uma batata, você só vai dar uma pescada lá na água e pronto. Ou se você quiser virar e escorrer também, ela faz a função de peneira. Para massas também é a mesma coisa. Então é muito legal esse aqui. Só tem que ter cuidado de lavar e já enxugar e guardar. Porque se deixar molhada, ela acaba enferrujando. Talvez seja a qualidade dessa, ok? Mas tenha cuidado com esse detalhe também. De sempre lavar, enxugar e guardar. Outra coisa muito importante que a gente precisa ter, de boa qualidade, tábuas. Parece que tá suja, mas não tá não, tá? É a luz. Eu tenho duas tábuas. Essa aqui eu uso mais para os alimentos em geral. E essa aqui eu uso para frutas. Por quê? Para não pegar gosto. Por exemplo, você não quer comer um abacaxi com gosto de cebola e alho. E é importante, por exemplo, não tem espaço para ter um monte de tábuas diferentes. Tábua para vegetal, tábua para peixe, tábua para frango, para carne. Então eu uso essa para os alimentos e sempre lavo. Por exemplo, cortei a cebola, vou cortar alguma outra coisa diferente, lava entre as usadas, para manter mais higiênico. Essa aqui é de bambu, que é mais recomendada. Ou você pode ter aquela também de plástico branco, né, aquele plástico duro. E ter cuidado na higienização. Essa aqui, então, que é madeira,
é muito importante você deixar secar bem antes de guardar. Então, prestar atenção nisso, porque se ela estiver meio úmida, você coloca dentro do armário, pode começar a dar bolor. Algumas tábuas de madeira você pode tratar com um óleo mineral de boa qualidade para manter ela mais hidratada. Vale essa dica também. Eu não recomendo tábua de vidro, porque ela acaba estragando o fio da faca. Então você teria que amolar com mais frequência, então não é interessante. Mais higiênica, mas no dia a dia não funciona tão bem. Então escolha entre tábua de madeira ou a de plástico. E quase que eu esqueço de falar da tesoura. A gente normalmente usa só para abrir uma coisa ou outra. Tesoura pode ser muito mais útil do que isso. Você pode inclusive cortar, por exemplo, as ervas ou alguma folha, alguma coisa que você queira, até carne, enfim, o que for. Você pode usar a tesoura, pode facilitar bastante a sua vida. Então tenha sempre uma boa tesoura em mãos. Vale aquela dica também de lavar, enxugar imediatamente e guardar para preservar a lâmina. Bom, acho que é isso. Falei o básico necessário, que facilita mesmo no dia a dia. E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Você pode se inscrever no canal, que vai ter sempre vídeo bacana, com informação interessante. E envia para alguém também. E obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.